Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de programação web. Nessa videoaula nós vamos aprender a diferença de eventos síncronos e assíncronos dentro do JavaScript. Bem, fazendo uma relação que vocês conhecem mais sobre o C, quando a gente vai executar, por exemplo, uma leitura de um arquivo, o que acontece? No momento que a gente inicia a leitura do arquivo, o usuário ele não consegue mais ter acesso ao sistema, porque ele vai ficar travado, aguardando a leitura do arquivo para depois executar o próximo passo. Então, quando a gente faz uma leitura do arquivo, sem usar uma thread, quer dizer, eu estou usando um evento síncrono, eu travo a minha aplicação enquanto ela está executando um procedimento. Quando a gente está executando um evento assíncrono, que lá no C a gente dispara uma thread para poder fazer essa execução, o que acontece é que a interface do sistema fica liberada enquanto o usuário enquanto o sistema faz a leitura do arquivo. Então, se por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho um botão ali na aplicação que eu consigo executar a leitura do arquivo, eu vou conseguir fazer outras tarefas dentro do sistema enquanto ele está executando a leitura do arquivo. Independente do tamanho do arquivo, ele vai ficar lá, mas só que a minha aplicação fica liberada para o usuário poder estar utilizando. Aqui no JavaScript, a gente tem um conceito para trabalhar com eventos síncronos e assíncronos, que é utilizado o Event Loop. O que acontece? Ele tem uma fila de eventos e à medida que eu quiser executar algum evento assíncrono, eu jogo esse evento para dentro dessa fila. E o que acontece é que o Event Loop pega esse cara e executa. Quando ele está executando, ele não trava a minha aplicação. Então, eu consigo fazer eventos executados de forma assíncrona e não travar o navegador para o usuário não sentir a execução. Vamos dar um exemplo bem simples. Por exemplo, imagine o seguinte, que a gente vai buscar, vai preencher uma página ou um grid com os dados de um banco de dados. Se eu não fizer isso, executar dentro de um procedimento assíncrono, a página ela vai ficar travada enquanto faz toda a questão de conexão com o banco, validação de usuário, buscar os dados e preencher os dados dentro do grid. E isso pode não ser uma experiência muito legal para o usuário da nossa página. Então, assim, quando a gente vai disparar algum procedimento desse tipo, seja uma leitura de um arquivo ou um acesso a banco de dados, é interessante que a gente faça isso de forma assíncrona, para o usuário continuar tendo acesso à interface do sistema. Então vamos lá, vamos entender como é que isso funciona lá no JavaScript. Para esses exemplos, eu fiz uma página muito simples aqui, né? Que na verdade o resultado dela está aqui. Eu só tenho um título, tenho um botãozinho que a gente vai entender depois para que vai servir. E eu tenho dois input box aqui, para a gente poder entender como é que funciona. Vamos lá, no nosso primeiro exemplo, eu vou pegar aqui no nosso JavaScript, que está sendo chamado aqui embaixo, ó, tá? Eu vou pegar aqui no nosso primeiro exemplo e a gente vai executar um evento síncrono para a gente poder estar entendendo. Esse evento síncrono aqui, ele tem um for que executa 30.000 vezes e ele vai fazer uma impressão lá no console, né? Então eu vou salvar esse cara e a gente vai lá na nossa página para ver como é que vai executar. Ele vai imprimir aqui, né, no console aqui embaixo. Vamos dar um F5, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só, enquanto ele está lendo, eu não consigo ter acesso aqui ao meu edit. Então o que acontece? Enquanto ele está executando aqui, na verdade, eu fico com a minha página travada e eu não consigo ter acesso aos componentes aqui da nossa página. Dessa forma, não é uma forma interessante, uma experiência boa que a gente vai passar para o usuário. Se o procedimento demorar muito, o usuário não consegue mais fazer outras funções que ele poderia estar executando na página, né? Então vamos lá agora para a gente ver, a gente vai ver algumas formas, né, de estar lançando um evento assíncrono aqui no JavaScript. Bem, vamos entender primeiramente o funcionamento de uma função que a gente vai usar, que é o setTimeout. Esse setTimeout, ele lança um procedimento, uma função, dentro da nossa fila, né, da thread.
o que ele vai fazer na verdade? Ele vai pegar uma função, que aqui no nosso caso é a função segundo, tá vendo? E vai lançar dentro da fila 5.000 milissegundos depois. Gente, lembrando o seguinte, quando eu falo isso, parece que a gente vai fazer o quê? Ele vai executar o primeiro, vai daí 5 segundos, né? Que é 5 em milissegundos aqui, ele vai executar essa função, né? Então, não é bem assim, porque, por exemplo, se eu tiver jogado outras funções tiverem na fila, lá para ser executado do Event Loop, ele vai simplesmente colocar na fila. Agora, se ele vai ser executado imediatamente, isso a gente não tem garantia. Então, eu não tenho garantia que vai ser executado depois desse tempo. Ele só vai aguardar um tempo para colocar na fila. Se a fila ali estiver muito grande, ele vai aguardar até o momento dele ser executado. Ok? Então, aqui nesse caso, olha, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro. A gente vai ver simplesmente que ele vai vir, vai fazer impressão aqui no log do primeiro, vai fazer impressão do terceiro e o segundo ele só vai fazer 5 segundos depois, que é o momento que ele joga esse cara dentro da fila de execução. Vamos ver como é que funciona lá na prática. Vamos atualizar aqui a nossa página e vamos olhar aqui embaixo. Ó. Aí ele fez imediatamente o primeiro e o terceiro e 5 segundos depois ele vem e joga o segundo. Então assim, na verdade ele jogou na fila 5 segundos depois esse nosso elemento aqui para poder fazer a impressão. Beleza? Vamos para o próximo então. Bem, para continuar aqui, nós vamos fazer agora um exemplo de impressão desse cara, da execução, utilizando o setInterval. O setInterval é diferente do setTime. Por que é diferente em quê? Basicamente, ele tem a mesma forma de execução. Deixa eu até colocar, aqui eu tenho uma função que ele vai executar, né? Aqui tem o setInterval, deixa eu colocar esse cara aqui com tab, né? E aqui eu tenho o tempo que ele vai colocar. Bem, no setTimeout, ele vai fazer o que? Ele vai jogar essa função depois de 5 segundos dentro da nossa fila. Esse interval ele faz diferente, ele vai jogar essa função de 1 em 1 segundo dentro da nossa fila. Então o que vai acontecer? Ele vai jogar esse negócio centenas de vezes lá dentro, né? E vai ficar jogando, a cada segundo ele joga uma vez essa execução. Então vamos ver como é que vai executar. E não para de jogar, né? Ali no caso ele não vai parar, tá vendo? Ó, executou 1, executou 2, 3, 4, 5, 6. E cara, ele vai embora, vai ficar executando isso direto, tá? Então ele não vai parar de executar. Ele executou o antes e o depois, tá vendo? Ó? Porque ele executa o antes e depois 1 segundo depois que ele executa, então ele vai executar essa função, e esse cara aqui ele não vai parar de jogar dentro da nossa fila de eventos, vai ficar jogando um a cada 1 segundo, no nosso caso aqui, ok? Então a gente tem que ficar atento nessa diferença. Esse cara joga somente uma vez a função nesse intervalo, e essa aqui joga uma função dessa daqui a cada 1 segundo dentro lá da nossa fila, tá? É bem diferente uma situação da outra. Uma forma mais interessante de fazer isso, o setInterval pode não ser a melhor forma da gente fazer, seria usar o setTime no lugar do interval. Como que a gente faz isso? A gente pode criar uma função, igual a gente está vendo aqui, né? E aqui dentro dessa função eu chamo ela de forma recursiva. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um vari, né? Eu só vou utilizar ele para mim mostrar um incremento. E dentro dessa função eu faço o que? Imprimo esse cara, né? E depois, deixa eu colocar um incremento aqui para ficar mais interessante, né? E depois que eu faço essa impressão, ele chama novamente, recursivamente, essa função daí 1 segundo e assim por diante.
Se eu não quisesse colocar esse tempo aqui também, ela ser jogada de forma instantânea, poderia ser colocado, não tem problema não, entendeu? Ela vai colocar ela na fila de forma imediata se eu colocar 0 aqui, né? Mas vamos lá. Por que é interessante, mais interessante a gente usar assim do que assim? Quando a gente utiliza nesse formato, chamando a função recursivamente, né, com o set timeout aqui dentro, a gente pode fazer uma condição de parada. Então a gente pode estar parando essa função. É o exemplo que a gente vai dar o próximo exemplo. Nós vamos ver essa execução aqui só para a gente entender. Vamos lá, vamos atualizar, né? E a gente vai ver aqui que ele vai fazer a impressão. REC 1, REC 2. E isso daqui vai executar sem parar, tá, gente? Porque a cada chamada recursiva ele chama novamente e vai embora. Então vamos lá, a gente pode usar uma condição de parada igual a essa daqui na função, né? Então a gente pode falar assim, ó, inicia até que uma determinada situação ocorra, né? Então qual é essa situação que pode ocorrer? No nosso caso aqui, eu fiz o incremento do i, né? E testo, se o i for maior do que 10, ele simplesmente dá um return. Quer dizer, quando eu dou o return, ele não executa a recursividade novamente, né? Porque ele não vai passar do return, e acaba a execução recursiva dessa função. Então, assim, eu executo essa função e ela vai ficar lá na nossa fila de execução até que uma condição da variável aqui, de uma variável que eu impus, ela seja validada. Então, no nosso caso aqui, o i for maior do que 10. Quando o i for maior do que 10, ele para a execução. Vamos ver lá como é que funciona. Vou mandar atualizar. Ele está executando, já está em 70 ali o valor, né? Então a gente vai executar, atualizar aqui, atualizei a página. E aqui ele vai executar. Mas só que dessa vez, a nossa condição de parada é que o i for maior do que 10. Quando o i for maior do que 10, ele não executa mais. Então, ó, chegou no 10, quando passou para o 11, ele não executa mais. Então a nossa execução ela para naquele momento ali. Ok? Então, como vocês podem ver, os eventos eles estão sendo executados, né? E eu não preciso disparar esse evento, né? Ele dispara, vai sendo colocado na fila e executando de forma assíncrona. Vamos lá agora para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente viu aqui que a gente tem como parar essa execução com um valor de uma variável. Mas a gente também pode passar essa função de parar para o nosso próprio usuário. Então, vocês imaginam que eu quero que o usuário pare a execução da nossa aplicação, né? O usuário que vai parar a execução. Então, eu vou inserir um botão. O nosso botão aqui ele já está identificado. Eu fiz aqui a seleção dele pelo Query Selector. Eu estou utilizando uma variável com o nome de temporizador. Essa variável temporizador, ela vai receber, na verdade, o ID do setTimeout, que é o ID dessa função que eu vou executar. E o que acontece? Quando eu quiser parar essa execução, vocês estão vendo que aqui eu também fiz a chamada recursiva, eu simplesmente uso essa função aqui, ó, que é o clear timeout. Esse clear timeout vai pegar o ID desse cara, que é do setTimeout, e vai mandar parar esse cara. Então vocês vão ver, eu vou colocar aqui até um pouquinho maior, vou colocar para executar até 20 aqui, vou salvar e nós vamos executar esse cara. Então o que vai acontecer? Só para reforçar, eu tenho um botão e eu tenho um temporizador. Esse temporizador eu vou pegar o ID da execução do setTimeout, que é o que está sendo feito aqui nessa linha aqui, tá? Como eu pego para essa variável o ID desse cara, eu consigo dentro do evento de clique desse botão que eu adicionei aqui em cima, eu fazer o que? Executar essa função que é o clear timeout, que vai parar a execução. Então, diferentemente daqui que eu paro a execução quando uma variável atinge um determinado valor, aqui eu estou fazendo com que o usuário pare a execução. Ok? Então, vamos lá ver como é que funciona, né? Deixa eu ficar salvo. Vamos lá executar com F5. Aí ele está executando 1, 2, 3, assim vai. Então ele vai executar até 20, né? A não ser que eu venha aqui no nosso parar contador e pare o cara. Tá vendo? Ele já parou a execução, né? Então vamos fazer de novo, ó. F5. Ele está executando, eu vou mandar parar. Parei, ele parou. Ok, pessoal?
Pessoal, o que eu tinha para passar sobre evento síncrono e assíncrono por enquanto é isso aí. Um forte abraço para vocês aí.